E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo não tá bom, tá? Vou fazer esse vídeo aqui agora, é um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui. Geralmente esse é o formato que eu faço as minhas dicas diárias, que eu gosto de conversar direto com a pessoa, então uma câmera fixa, um vídeo sem corte, um vídeo pessoal, um negócio tete a tete, eu com você. E eu vou fazer isso aqui agora do mesmo jeito, porque eu quero fazer um desabafo muito sincero de um cinéfilo, de um cara que gosta do cinema, o tanto que eu tenho esse canal no YouTube só sobre cinema. E esse é um assunto muito interessante que está acontecendo ultimamente. Eu quero muito que você fique aqui até o final para entender o meu ponto de vista e você entender o que está acontecendo sobre os cancelamentos que estão acontecendo hoje em dia no mundo inteiro, e o cinema está sendo um grande alvo, cinema, séries, tudo mais. Está sendo um grande alvo desse tipo de gente que promove esse tipo de coisa. Tá. Eu quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, posso de repente ofender alguém sem querer, porque tudo que se fala hoje em dia pode ser usado contra você, mas eu quero que você entenda que eu vou tentar contextualizar tudo que eu vou falar aqui. O que eu achar que eu tô falando errado, eu vou tentar te explicar o porquê que eu estou usando certa terminologia ou falando certas coisas, tá ok? Dito isso, eu quero muito mesmo que você entenda o meu lado sobre tudo que está acontecendo e talvez você possa compartilhar a sua opinião também, tá? E comentar aí embaixo. Os cancelamentos, para quem não sabe do que se trata, essa cultura que apareceu não tão recentemente, mas que ganhou uma força muito grande recentemente, é você querer fazer um movimento contra um alvo em específico por causa de alguma coisa específica e tentar assim cancelar essa pessoa ou essa obra, esse filme, essa série. O cancelamento é não só tirar do ar, mas é deixar de seguir, fazer essa pessoa perder patrocínio, fazer essa pessoa perder ações, perder coisas legais, perder, sabe, contratos e assim acabar por cancelar de vez esta pessoa, este objeto, esse ser, essa obra, este qualquer coisa, tá? E isso tá tomando uma força muito grande. Primeiramente, eu quero dizer que a maioria dos movimentos que a gente vê por aí, os movimentos LGBT, HSTUV, eu nunca lembro as siglas todas, mas o LGBT para mim já engloba tudo, vocês sabem do que eu tô falando. É um movimento muito legítimo que tenta trazer respeito às pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, pessoas que não se sentem bem com elas mesmas no seu gênero e por aí vai, né? Não quero me aprofundar nisso porque não é o meu lugar de fala. Mas eu acho muito justo, acho muito honesto esse tipo de movimento. Porém, ali dentro tem gente que usa disso para tentar desvalorizar tudo que não seja isso. Assim como o movimento negro. Não é meu lugar de fala também, mas eu respeito isso, eu acho justo a causa, eu acho o racismo uma das coisas mais imbecis que existem no mundo, na história. Tudo bem, o que aconteceu, aconteceu, não tô aqui para virar e falar, ai, mas os negros escravizavam negros, tudo mais. Não interessa isso tudo, o que a história aconteceu, para mim, não interessa. Para mim interessa de hoje para frente. Temos que respeitar, porque ser humano é ser humano, você pode amar igual qualquer ser humano, você pode odiar igual qualquer ser humano, mas lembrando que ser humano é ser humano, independente do seu credo, cor, crença, independente de qualquer coisa. Temos que aprender a nos respeitar. O movimento, principalmente, eu acho que vai entrar aqui no que eu vou falar, o feminismo, é um movimento que começou de uma forma muito legítima, que foi o movimento das mulheres querendo ter os seus direitos de voto, ter os seus direitos de trabalho, ter os seus direitos de salário, ter os seus direitos de N coisas que não tinham, que também não é o meu lugar de fala. Mas eu respeito, eu sou
a favor, eu acho legítima a causa a partir do momento que algumas pessoas dentro disso começam a querer fazer com que tudo que não for deste movimento seja ilegal, seja ilegítimo, seja ruim, aí perde o meu respeito. Isso com qualquer uma das classes que eu falei antes desta, tá? Tudo que foge da ideia inicial e quer virar algo maior do que os outros, não quer ser igual, mas sim quer ser superior, porque tipo, cansou de ser inferior, agora tem que ser superior. Isso aí é você fazer igual qualquer filme. Eu sempre uso o filme como exemplo em tudo, mas é aquele cara que tipo assim, não se torne o vilão que você enfrenta. Não se torne o vilão que você enfrenta. Simples assim, tá? Seja um ser humano bom. Dito tudo isso, o que anda acontecendo são cancelamentos completamente absurdos. Eu separei alguns exemplos aqui para vocês que a gente vai discutir aqui de uma forma descontraída, rápida, né, sem cortes aqui, ó. É nóis, tá? O primeiro deles foi um que eu achei absurdo, que eu cheguei a dar risada, tá? Eu cheguei a dar risada disso, de tão absurdo que eu achei que era isso, até descobrir que realmente isso estava acontecendo. Um primeiro que eu vou falar aqui é o movimento, no caso da causa negra, tá? Isso não estou falando do Brasil, não estou falando do nosso racismo aqui, do racismo, estou falando mais algo americano, que os brasileiros, por serem basicamente vira-latas, abraçam de uma maneira sabe, sem nexo. Vou dar um exemplo de coisas justas. Por exemplo, o Floyd, que foi assassinado por um policial. Isso que eu vou falar vai entrar aqui também, tá? No contexto um pouco mais pro final desse vídeo, mas vai entrar aqui. Então eu já vou usar esse como exemplo duplo. Tá, o cara matou em frente à rede nacional, foi uma coisa completamente absurda, foi algo desumano, foi alvo de críticas extremamente necessárias, e o cara, foi um animal. Ele foi um animal, foi um escroto, foi um imbecil. Então teve-se o movimento negro justo, ok, que eu tenho todo o meu apoio, no caso, contra o que aconteceu, certo? O movimento negro brasileiro abraçou essa causa, que é uma causa justa, que é uma causa ok, que é uma causa com justificativa, e abraçou e foi lá também, queremos respirar, fazer um movimento, sentar nas ruas. Eu acho isso justo, acho isso ok. Esse é o tipo de movimento justo, ok. Porém, lá nos anos 50, quando o cinema começou, lá, um dos primeiros filmes que teve áudio, né, foi O Cantor de Jazz. Por que eu tô falando isso? Porque neste filme, naquela época, naquele contexto, não tínhamos atores negros, porque os negros eles eram basicamente impossibilitados de fazer qualquer coisa, porque eles realmente sofriam um racismo pesado. Tipo, eles não podiam usar o mesmo banheiro. Quem assistiu Green Book lembra da cena daquele artista maravilhoso, tocador de piano, que quando pede pra usar o banheiro, o cara manda ele na casinha do lado de fora para não usar o mesmo banheiro que eles usam. Ele simplesmente pega o seu motorista e vai pro hotel para usar o banheiro do hotel. Porque ele se sentiu ofendido. E isso sim acontecia. Isso não é mito. Isso acontecia. Isso era algo cotidiano. Tinha o bebedouro do branco, o bebedouro do preto. Tá? Por favor, estou falando de acordo com o contexto da época. Ok? Veja que eu estou tomando muito cuidado com as minhas palavras. Mas basicamente era isso. Se você assistir outro filme que eu já indiquei várias vezes aqui nesse canal, se chama O Poder de um Jovem, você vai ver isso, tá? O bebedouro escrito branco e bebedouro escrito preto. Era uma torneira, entendeu? A pessoa não podia entrar nos mesmos estabelecimentos. E isso acontecia. Então, teve um movimento que foi chamado de blackface, que hoje é conhecido como blackface. Pegavam-se atores brancos, caucasianos, e pintavam a cara dele, deixando só aqui o beição aberto aqui, sem tinta, entendeu? Para que eles fizessem o papel de um negro,
Só que eles não tinham artistas negros, eles não iam contratar um negro para interpretar um negro. Então eles faziam esse blackface. E hoje em dia foi conhecido como blackface, porque muitos filmes, inclusive filmes da Disney mesmo, filmes cotidianos aqui, eles fazem esse pegar uma etnia e colocar um ator, tipo, vamos mostrar os egípcios. Aí, por exemplo, Deuses do Egito foi muito criticado por causa disso. Pega o egípcio e bota um loiro americano para fazer o papel de um egípcio, entendeu? Basicamente isso envolve dentro desta causa. Só que, o que esse cancelamento está fazendo com Robert Downey Jr., o Homem de Ferro? No filme, que é uma comédia que se chama Trovão Tropical, que no caso aqui, eles vão gravar um filme dentro do filme, entendeu? O filme se trata de uma gravação de um filme onde o artista, que é totalmente excêntrico, que é um australiano cheio de métodos, não sei o quê, ele foi contratado para fazer o papel de um personagem negro e ele faz uma cirurgia de melanina para ficar negro. Isso mostra a absurdo que é dentro do filme, o personagem dentro deste filme. Então, as pessoas que agora, esse filme já tem 10 anos, e as pessoas agora vêm querer bater em Robert Downey Jr., vêm querer cancelar o Robert Downey Jr., falando que ele fez blackface. Gente, olha que coisa absurda, pelo amor de Deus. E o pior é que você vê pessoas, não estou falando da causa negra total brasileira, abraçando isso. Vocês não viram tanto que é absurdo isso, gente? O filme foi feito exatamente com um personagem para ser criticado por causa disso. E vocês vão fazer cancelamento em cima disso. Pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco do que é certo, o que é errado, tá? Nem tudo que vem de fora é bom, tá? Visto isso, eu vou passar pro próximo cancelamento absurdo, que é um clássico dos clássicos. E o vento levou, que foi feito um movimento de cancelamento, porque dentro do filme mostrava o racismo, porque ele se passa numa época onde as empregadas eram negras, eram basicamente escravas, eram amas, eram essas coisas, entendeu? E no filme mostra de uma maneira denegrindo a imagem do serviçal negro e tudo mais. Então, disseram agora, pleno 2020, que devia se tirar do ar este filme. Tá? Conseguiram cancelar um clássico chamado E o Vento Levou. Qual foi a alternativa que encontraram? Tá, a Netflix, eles têm contrato. Tirar algo do ar para eles antes de vencer o contrato é péssimo. Então o que eles vão fazer? Tiram do ar, porque o movimento pediu, né? Blackface aí, cancelamento, essa porra toda pediu. Eles vão colocar agora um anúncio antes, mostrando o seguinte, falando que, pessoal, esse filme se passa numa época, ele mostra uma época, ele tá dentro de um contexto de uma época diferente da que vivemos hoje. E isso é absurdo! Um sistema ter que fazer isso em 2020, sendo que as pessoas não têm discernimento o suficiente de parar e pensar exatamente isso que está mostrando para eles antes lá. Gente, se passa numa época onde isso acontecia, porque o contexto é esse e tal, e tal, e tal. Olha o tanto que isso é bizarro. É bizarro uma pessoa plena em 2020 precisar de alguém falar, ó, lava a mão para não ficar dodói. Tá? Se não falar, a pessoa não lava a mão. Ó, gente, vamos cozinhar direitinho os alimentos para não comer cru, porque senão pode ficar dodói. Se não falar, a pessoa, entendeu? É coisa que é lógico, é coisa que tá na sua cara. Não precisa de alguém ter que falar isso para você se sentir melhor. Pelo amor de Deus, aonde essa sociedade tá indo? Que absurdo é esse? Que absurdo. Tá? Outro cancelamento. Uma série da BBC chamada Fawlty Towers. Sim, é uma série também antiga, para quem conhece o grupo de humor britânico chamado Monty Python, que particularmente eu adoro, tá? A Vida de Brian, O Sentido da Vida, O Cálice Sagrado, gente, só coisa boa. E eles têm essa série que, na verdade, é de um dos integrantes que saiu e foi fazer essa série. Saiu do grupo Monty Python e fez essa série. E tem um episódio em específico que tem um dos personagens que ele usa muito a palavra nigger.
Se você conhece um pouco do movimento negro americano, sabe que essa palavra é extremamente ofensiva para com os negros. Porque é a mesma coisa você virar hoje aqui, chegar na rua, o seu crioulo, entendeu? Esse é o contexto de nigga. Entre eles não tem problema, mas se alguém que não é da mesma etnia, torna-se algo extremamente ofensivo. E esse cara nessa série fazia isso. Por que eu tô reclamando dele aqui falar isso? É errado ele falar isso? É erradíssimo ele falar isso. Porém, as pessoas não estão vendo o contexto aonde foi colocado. Porque esse personagem, dentro desse episódio, ele era ridicularizado por falar isso. Você entendeu? Eles colocaram esse exemplo para poder trabalhar em cima desse exemplo e as pessoas não percebem isso, gente. Então, ele falou, tá errado. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu quero fazer um filme onde existe um assassino, mas eu não vou fazer o assassino matar ninguém porque matar é errado. Eu tenho que mostrar ele fazendo errado para eu poder combater isso, entendeu? Agora, se não for um drama, se não for um filme pesadíssimo, de conceito, caralho, a quatro, não, então não pode. Uma comédia fazer isso? Nunca, não, é errado. Gente, comédia foi o que mais criticou tudo na história da humanidade, desde o seu começo, tá? Então fique sabendo que o drama e a comédia andam aqui. Lembra daqueles dois rostinhos, o felizinho e o tristinho? É o drama, o drama e a comédia. Porque é isso, o trágico e o hilário andam juntos o tempo todo. Então, se eu usar a comédia para atacar alguma coisa, não quer dizer que essa comédia está sendo mal usada por mim. A gente vê isso com os comediantes hoje em dia aqui no Brasil. O cara fala uma coisa, vamos cancelar porque não pode ir no show dele, porque não sei... Que bizarro, que mundo vocês vivem, pelo amor de Deus, que vocês não conseguem aceitar uma crítica. Vocês não conseguem aceitar uma brincadeira. Tá, é ofensivo? É ofensivo muitas vezes. O humor é ofensivo. Você não consegue tirar sarro de alguma coisa sem apertar uma ferida. Você sempre vai estar ofendendo alguém. Sempre. Nem que este alguém seja você mesmo, como a maioria dos stand-ups hoje fazem. Tá? Mas tudo bem. Dito isso, a própria Vida de Brian, que é um filme que eu adoro, também sofreu cancelamento. Por quê? Porque ele trata a fé de uma maneira cômica. Não necessariamente a fé cristã, apesar do filme se passar ali, ter Jesus dentro da mesma época. É um filme sensacional. Tá na Betty Pickles, né? Esse filme é maravilhoso, eu adoro, eu acho muito engraçado. O contexto de um cara que nasceu na mesma época de Jesus, né? Então, quantos holofotes estão aqui, ele tá aqui ralando, tudo mais. E esse filme trabalha a fé em geral, tá? No geral, se você entender o contexto desse filme, você vai entender muito bem do que ele se trata. E esse filme é maravilhoso e também sofreu cancelamento. O pessoal do Monty Python disse isso, falou, gente, presta atenção no que tá acontecendo. Não é isso que ele está falando que é o problema. A gente colocou ele falando isso para mostrar que o problema era ele. Agora, se você não entende, se você achou graça ele falar algo desse tipo, algo desse gênero, o problema está em você, não na série. E eu concordo plenamente com o grupo Monty Python. Porque o problema está na pessoa que acha graça do personagem falar isso. Sendo que o personagem na série estava falando isso para ser criticado. E as pessoas acharam engraçado, gostaram do personagem, o problema é você, meu amigo. Procure você um psicólogo. Você cancele a sua própria mente. Tá? E agora, vamos falar do maior absurdo master, da coisa que eu achei que me doeu, que me fez eu vir aqui falar com vocês, que inclusive eu disse no começo que o caso lá do Floyd ia entrar nesse último cancelamento que foi recente, muito recente, muito recente. A frase já é absurda. Estão cancelando o desenho Patrulha Canina. Você consegue entender isso? Sabe qual é o motivo? Tá? Meu sobrinho, de 4 anos, assiste Patrulha Canina. Ele é fascinado por Patrulha Canina. Ele adora Patrulha Canina. Inclusive ele fez aniversário Patrulha Canina com máscara, ele adora. Eu já dei
pelúcia do Patrulha Canina pra ele e tudo mais. Eu nunca assisti, né? Porque é algo que geralmente você precisa do elemento filho, né? Pra assistir, mas eu nunca vi. Porém, existe ali um personagem que é um pastor alemão. E este pastor alemão é um cão policial. E por ser uma série de desenho infantil, este cão policial, ele é todo certinho, ele é todo ok, ele é bonitinho, ele é fofo, ele trata todo mundo com educação, porque ele quer passar um exemplo para as criancinhas, certo? O que é óbvio. E o cancelamento em cima dele está sendo feito porque está mostrando um policial agindo educadamente, agindo bonzinho, agindo bem, fazendo bem, sendo um herói, sendo que hoje em dia a polícia bate, a polícia mata, então vamos cancelar essa série que mostra o policial de uma maneira que ele não é. Vocês percebem o quão absurdo isso é? O quão besta, o quão burro se parece isso? O quão uma pessoa falando isso se torna algo basicamente bizarro? Basicamente bizarro. É bizarro. Uma pessoa, em 2020, querer cancelar um desenho animado porque mostra um policial sendo um policial bom. E você não pense que isso para nesse desenho, não. Todos os filmes de polícia, de bom cop, né? De good cop, buddy cop, que mostra policiais sendo heróis, sei lá, Um Tira no Jardim da Infância. Todos esses filmes estão sendo alvos de cancelamento, porque mostram policiais fazendo bem. Ou seja, por causa de um filho de uma égua, para não falar puta, todos os policiais agora estão sofrendo cancelamento. Vocês têm noção do perigo que isso é, gente? Querendo ou não, os policiais estão aqui para nos ajudar. O que seria do mundo sem a segurança, né? Assim, desde do começo da humanidade, sempre tivemos guardas, sempre tivemos policiais, soldados, para nos proteger. Por quê? Porque somos seres humanos, e seres humanos são ruins. Não pense que ser humano é bom, ser humano é ruim. Como disse no filme O Nevoeiro, coloque-os num quarto, sem motivo algum eles vão dar um jeito de se matar. Uma hora eles vão dar um jeito de se matar, sem motivo algum. E é verdade. O ser humano é um bicho tão ruim, entendeu? Que por causa de um elemento, que tá, tudo bem, não é só um, a gente sabe que diariamente a polícia age com, sabe, com violência, age de forma bruta, com excesso de força, isso é erradíssimo, eu sou contra também, tá? Mas não podemos destruir uma classe inteira. Culpar um desenho animado e mostrar para os nossos filhos que a polícia é ruim. Já, ainda mais aqui no Brasil, eu comecei aquele contexto todo no começo, por quê? Porque brasileiro adora abraçar as coisas que vêm de fora. Aí agora começa cancelamento sobre a polícia, como aqui já tem cancelamento sobre a polícia, a gente sabe que existem policiais corruptos, mas por Deus, existem policiais muito bons. Eu conheço alguns muito honestos, muito bons, que eu tenho certeza que o que você precisar, se tiver alcance dele, será feito por ele, de bom grado, ganhando o que ele ganha. Agora, por causa de uns filhos de uma égua que fazem merda, vão querer cancelar todos, mostrar que eles são bandidos e não heróis. Isso é perigoso, ainda mais aqui no Brasil, porque existem dois lados para onde uma criança numa comunidade pode ir. Pro lado do bem e pro lado do mal. É um lugar que basicamente não existe meio termo. Quem é meio termo não mora lá. Desculpa se eu tô falando merda, mas é verdade. Ou o cara é muito bom e quer ajudar a sociedade, ele quer que aquela comunidade melhore, ele vai fazer ONG, ele vai fazer movimentos, ele vai dar aula de graça, ele vai ser um policial bom ali. Ou o cara é muito mal, ele vai começar já no tráfico desde pequeno, ele vai ser um bandido, vai fazer assalto, vai querer dominar, fazer sua boca, ou ele vai lá para extorquir a comunidade. Então não existe meio termo. Então se você mostra o lado que teoricamente seria bom como bandido, você vai estar colocando o bandido como bandido. Como herói, desculpa. Vai estar colocando o bandido como herói.
Aí a gente vê um outro filme agora na Netflix que eu lancei sobre ele agora, o 365 dias, mostrando um mafioso, bandido, assassino, tráfico de armas, envolvido não diretamente com o tráfico de pessoas, inclusive crianças, mostrando ele como um herói, como algo a ser atingido, como alguém a ser imitado, como sabe, uma utopia de amor. Olha, isso não é cancelado, por quê? O movimento feminista acha isso legal, mesmo mostrando a mulher como a pior imagem possível e imaginária. Então o contrário é sempre agredido. Então vamos tomar cuidado, gente. Pelo amor de Deus, eu quis fazer esse desabafo, porque eu não estou acreditando no que está acontecendo. Então eu peço para você que, se por um acaso você é inscrito aí do canal, se não for, se inscreva, por favor. Mas se você está assistindo isso, pense. Nem tudo que vem de fora é bom, assim como nem tudo que reluz é ouro, tá? Então vamos tomar cuidado com esses cancelamentos, que podem ser coisas muito, muito ruins para nós mesmos. Porque nem tudo é legítimo dentro desses movimentos, que são legítimos, mas dentro de movimentos legítimos temos pessoas que usam isso para exaltar a própria imagem, para ganhar fama, para usufruir e para tentar tirar frutos de pessoas que agem de boa fé. Porque sempre aonde tiver a boa fé, tem alguém tentando distorcê-la. Isso na igreja, na vida, no amor, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém. Tá? Então que não seja você. Tá bom? Esse é meu desabafo, direto, sem cortes, do jeito que eu falei, vai para vocês, tá bom? Meu forte beijo. Eu sou o Conner Castilho, apresentador oficial deste programa. E tome cuidado. A vida é bela, né? Mas o que a gente plantar, a gente vai colher. Como diz o mestre Guei, você pode plantar um pêssego em qualquer lugar, mas você sempre vai colher pêssego. Certo? Muito obrigado, meu forte beijo e tchau.